Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o jovem Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para vocês que acompanham o canal do Wellington Lucena, o jovem de Pedra Azul que mora em Poté, o mineirinho. Amém, meus irmãos? Eu vim trazer hoje uma mensagem abençoada, falar da palavra de Deus e que através da minha vida eu creio que o Espírito Santo irá falar com cada um. Irá falar comigo, irá falar com cada um que acompanha este vídeo deste canal. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que aquele a quem é mais dado, mais é cobrado. O Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. Então vamos ler lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48, mas eu vou pegar o contexto para nós entendermos. Pegando do versículo 43 ao 48, está até sublinhado aqui, ó, 43 ao 48, percebam aí. Nos diz assim: Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. O versículo 48 é o versículo-chave, a qual eu vou trazer a mensagem aqui. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, esse versículo está no contexto da parábola do servo vigilante. Então, o início da parábola do servo vigilante começa no versículo 35. Eu li a partir do versículo 43 ao 48. Mas o versículo 48, ele é a chave aqui para nós entendermos. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Aí Jesus nos alerta, né? Traz um alerta para os seus discípulos e para todos aqueles que pertencem à igreja. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém, meus irmãos? Queridos e amados irmãos, nós sabemos, meus amados, que todos aqueles que tiveram encontro com Cristo, que foram chamados por Cristo, e hoje saíram do domínio das trevas e foram transportados para o reino da luz, para o reino espiritual de Deus, pertencentes à eclesia, à igreja, nós sabemos que nós fomos comissionados pelo Senhor para trazer e levar a palavra dele, a palavra de salvação, a palavra que liberta, a palavra que quebra as aldeias e correntes de Satanás. Não tem como uma pessoa no mundo ela ficar neutra. Ou ela é escrava de Satanás, ou ela se torna servo de Deus. Ou ela está sobre o domínio das trevas, ou está sobre o domínio de Deus, o domínio da luz. Ou ela pertence às trevas ou à luz. Não tem como ninguém ficar no meio termo. A palavra de Deus fala também, lá em Romanos, que o pecado, quando ele se alastrou pela humanidade através de Adão, todos foram contaminados. Então, no sentido de humanidade, no sentido de ser humano, nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós somos justos, nenhum de nós somos merecedores, aleluia, de ganhar o céu. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quando Jesus veio na terra, estou falando no contexto do Novo Testamento, a qual nós fazemos parte. Eu não vou falar aqui sobre a questão da lei, porque nós estamos na era da dispensação da graça. Quando Jesus veio, encarnou, através do Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria, Jesus veio, cumpriu os protocolos que foram ordenados no céu, e Jesus conseguiu vencer
Satanás conseguiu vencer o império das trevas quando ele morreu na cruz por todos. Então Jesus falou muito por parábolas e muitas pessoas não entendiam a mensagem de Cristo quando ele falava a respeito até mesmo do templo que seria derribado e em 3 dias ele reergueria, né? Que seria reerguido o templo. Jesus estava falando sobre a sua ressurreição, sobre o período que ele morreria na cruz, ficaria 3 dias no leito da terra e ressuscitaria, mostrando que ele tem poder até sobre a morte. Aleluia! Jesus conseguiu estabelecer o plano de Deus na cruz do Calvário, né? Então, humanamente falando, se Jesus falasse, ou seja, Jesus falou até com Pedro, ele revelou que ele seria padecido, que ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, e Pedro, usado por Satanás, né, falou o que com Jesus? Falou: mestre, de maneira nenhuma acontecerá isso convosco, de maneira nenhuma o Senhor será afligido. Mas o que Jesus falou? Arreda-te de mim, Satanás, cala-te, porque você não entende os desígnios de Deus. Jesus sabia que quem estava confundido e usando a boca de Pedro era Satanás. Então, houve essa revelação do que Jesus passaria na cruz. Então, Jesus nasceu para conceder o sacrifício perfeito, como está escrito, revelado em todo o evangelho, em todos os evangelhos, principalmente lá em Hebreus. Aleluia! Olha o que a carta de Hebreus, meus irmãos, elas falam a respeito do sacrifício de Cristo. Amém? Olha para vocês verem aqui, porque é uma das cartas com conteúdo mais revelador. Porque aqui fala que no Antigo Testamento, no templo, né, os sacerdotes ofereciam holocaustos para... Aqui, ó. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 6, nos diz assim: ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, os sacerdotes entravam no templo, principalmente o sumo sacerdote no segundo templo, oferecia sangue e holocaustos em culpa do povo da nação de Israel, em remissão dos pecados do povo da nação, dos judeus de Israel. Mas graças a Deus, quando o Senhor Jesus veio, que fala assim, ó, preste atenção aqui, no capítulo 9 da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 13 e 14, nos diz: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará da vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O sangue de Cristo foi o sangue mais precioso que houve aqui na terra, porque Jesus era varão justo, varão perfeito, varão que nunca pecou, um homem que nasceu sem nenhum pecado, e como está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 53, então Isaías, inspirado pelo Espírito Santo e através da revelação de Deus, mostrou o sofrimento do Messias e a vitória do Messias para conseguir aquilo que foi estabelecido por Deus na eternidade, muito antes da fundação do mundo, porque o nosso Deus é onisciente, é onipresente e onipotente, meus irmãos. Então vamos ver o que está escrito lá em Isaías, aleluia. Vamos pegar Isaías 53, que nós vamos ver a vitória do Messias. O título fala: a aparição, as dores e a glória do Messias. Eu não vou ler todo, porque aqui vai falar não tinha aparecer em formosura. Eu vou pegar da parte que fala sobre a vitória do Messias. Ó. Isaías capítulo 53, versículo 10, 11 e 12, nos diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade,
prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo. Então aqui essa descrição está falando sobre Jesus. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vocês estão vendo aqui que até esse versículo fala que pega um pouco a questão do calvinismo, porque o versículo não fala que Jesus justificará todos, mas justificará muitos. Por isso que essa questão da eleição, meus irmãos, eu acredito no calvinismo, não é uma doutrina fácil de ser assimilada, é uma doutrina que o Espírito Santo precisa abrir o entendimento do cristão para que ele venha entender. Mas esse versículo aqui do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, aqui fala, ó, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Então Jesus não justificará todos, mas a muitos. Por isso que fala, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Este versículo aqui é usado pelos calvinistas, até mesmo para defender essa questão da eleição de Deus. Versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus veio, estabeleceu o plano de Deus que foi ser sacrificado na cruz, através de Pôncio Pilatos. Nós sabemos que a população clamou pela soltura de Barrabás e Cristo foi crucificado de maneira injusta, sendo ele um homem santo, irrepreensível, imaculado, sem nenhuma mancha, mas para que cumprisse o plano de Deus da libertação espiritual do povo judeu e assim também nós que não somos da nação judaica, nós somos gentios. Então, os israelitas, os judeus, são povo que Deus elegeu desde Abraão, Isaque e Jacó. Nós que somos de nações que não foram provenientes de Israel, nós somos o quê? Nós somos gentios. Então, nós fomos alcançados pela graça através de Cristo, porque somos gentios. Meus irmãos, uma coisa eu posso dizer para vocês a respeito do que foi falado aqui. Nós que acreditamos na graça, que somente através da graça somos salvos, o que é a graça? Que muitos fazem confusão. Graça é um favor que nós recebemos sem que tenhamos nenhum tipo de merecimento. E qual foi esse favor? Jesus morreu em nosso lugar. Porque se dependesse de nós, se dependesse de nossa atitude, todos nós seríamos condenados de maneira justa ao inferno. Por conta que o pecado adentrou no mundo através de Adão e Eva e nós somos descendentes de Adão e Eva, seguindo toda aquela genealogia humana, desde Adão até hoje. Então a raça humana é proveniente de Adão e Eva. Então, em relação ao pecado, nós somos da descendência da genealogia de Adão e Eva. E por conta disso, nós carregamos essa herança maldita. Porque mesmo que tentamos fazer o bem, até o nosso livre-arbítrio ele foi impactado, a nossa tendência sempre é para o pecado. A nossa carne, ela foi contaminada pelo pecado. Então, por mais que tentamos fazer o bem, nós temos essa inclinação para o mal. E lá fala as obras da carne, lá em Gálatas. Então, todos nós temos uma inclinação para praticar o pecado. O que é o pecado? É quando erramos o alvo, é quando fazemos aquilo que desagrada a Deus, que ofende a santidade do Criador. Olha o que é que fala em Gálatas. A carta aos Gálatas, Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia!
Então, aquelas pessoas que praticam as obras da carne, elas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui, nós sabemos que os ímpios já estão condenados, mas tem crentes também que praticam. Tem crentes que também praticam as obras da carne, principalmente uma que foi lida aqui, as heresias. Leiam lá em Gálatas 5, 21 ao 23 para vocês verem, até as heresias. Uma coisa que me entristece muito é quando é nós que cremos na graça e temos a compreensão da graça, igual foi falado aqui. O que é a graça? A graça é um favor que nós recebemos sem que nós não tenhamos nenhum merecimento. Cristo veio à Terra, morreu por cada um de nós, ou seja, Cristo, ele, juntamente com o Pai, juntamente com Deus, estabeleceu um plano no mundo espiritual, no reino eterno, Nós sabemos que o mundo invisível no mundo espiritual. Então, Jesus se ofereceu para levar todos os pecados de todos os pecadores, aleluia, sobre si, para que muitos pudessem ganhar a vida eterna através do sacrifício de Jesus. Então tem pessoas que dificultam isso. E o evangelho, ele é muito objetivo, muito claro e muito simples para dizer qual é a palavra da salvação. A palavra da salvação é: se você crê que Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você, por todos nós pecadores, levou sobre si todos os pecados, através da graça, através da fé, como está escrito lá na carta. Qual carta, meus amados? Em Efésios. Na carta aos Efésios, aleluia, está depois de Gálatas, viu? Então, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, qualquer pessoa que tenta justificar perante Deus a sua salvação através das obras, essa pessoa, ela está cega. Essa pessoa, ela ainda não foi convencida por Deus. Não vou falar convencida, porque quando a gente fala crentes convencidos, é uma alusão de pessoas que não foram convertidas. Então, vou dizer convertidas. Esses crentes que creem que através de obras, que através do mérito, através desse sacrifício, alcançamos a salvação com Deus Pai Todo-Poderoso, essas pessoas, na verdade, elas nunca conheceram, elas nunca foram compreendidas pelo Evangelho de Cristo, porque é através da graça. Então a mensagem é fácil. Meus irmãos, todas as pessoas, todos os cristãos a qual você tenta trazer a mensagem da graça falando, porque ela é simples. A mensagem da graça é: nós não merecíamos ser salvos, mas Jesus morreu em nosso lugar sem que tenhamos nenhum merecimento para isso. Então, toda honra e toda glória a Jesus Cristo, porque ele foi o único que veio aqui na terra, passou por todo aquele sofrimento que nenhum de nós, sem que nós merecíamos, porque o ser humano, ele é egoísta, o ser humano, ele é rechaçado por sentimentos de vaidade, por sentimentos egocêntricos, por sentimentos que não valem a pena, por uma natureza corrompida, pecaminosa e contaminada pelo mal, pela maldade, pelo ego. Igual a Bíblia fala, não há nenhum justo sequer, todos se contaminaram, todos se tornaram injustos perante Deus, como fala lá em Romanos. Então, o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, no capítulo 3? Esta é a verdadeira condição de todos nós, meus irmãos. No versículo 10, 11 e 12 nos diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então a nossa natureza, ela é de forma tendenciosa voltada para o mal. Meus irmãos, então todo crente que ele não entende a mensagem da graça, que ele tenta complicar, que ele tenta dificultar, então você fala para a pessoa, meu irmão, nós somos salvos pela graça através de Cristo Jesus. Jesus morreu em nosso lugar sem que tenhamos nenhum merecimento. Aí aquele cristão, não, mas a gente tem que fazer isso, nós temos que... Então ele sempre dificulta.
Ele tenta arrumar uma justificativa para tentar dificultar, para tentar complicar a mensagem da salvação. E a mensagem da salvação é simples. Então todo cristão que tenta dificultar, que tenta embaralhar a mensagem da graça, essa pessoa ela não nasceu de novo. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta tentar argumentar com essas pessoas, porque olha o que a palavra fala lá em Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, nos diz assim, ó, 4, 5 e 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 5 e 6. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, por isso que eu sempre tenho pregado e alicerçado as minhas mensagens na soberania de Deus e que a salvação vem de Deus até nós, pegando embasamento na doutrina calvinista. Quem nos elege é Deus, a salvação vem de Deus até nós. Porque, por mais que venhamos tentar convencer alguém com argumentação humana, através da graça, se Deus não abriu o entendimento, meus irmãos, se o Espírito Santo ele não abriu o entendimento, em vão vai ser a nossa falácia, a nossa argumentação, os nossos pontos argumentativos para tentar convencer alguém. Então, quem abre o entendimento espiritual é Deus, é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que muitos têm a mente cauterizada, porque principalmente acreditam em quê? Em heresias. Olha o que foi lido, lá em Gálatas, no capítulo 23, meus irmãos. Por isso que eu sempre tenho combatido contra heresias. Heresias, elas contaminam. A heresia, ela contamina a nossa fé. Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21. Nos diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, 3 pecados na área sexual. Idolatria, feitiçarias, inimizades, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Então, a heresia é uma obra da carne. Irmãos, lá em Tito fala, na carta de Tito, fala que a nossa fé, ela deve ser sã, sadia, no sentido assim, uma fé sadia sem nenhum tipo de contaminação. Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês o que fala lá em Tito. O que fala em Tito? Tito, se eu não me engano, está antes de Hebreus? Está antes de Hebreus. Olha o que fala na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-o severamente para que sejam sãos na fé. Quando fala sãos na fé, é ter aquela fé sadia, é ter aquela fé livre de qualquer contaminação de heresia. Eu vou mostrar para vocês aqui que uma das coisas que os falsos profetas, aqueles que têm uma intenção maligna, no meio do povo de Deus, eles querem sempre levar vantagens. Então, falsos profetas, falsos doutores, falsos crentes que não professam a palavra genuína de Deus condizente aqui com a Bíblia, eles vão trazer uma mensagem distorcida, uma mensagem de engano, que vai trazer o quê? Heresia e contaminação da fé. Olha o que aqui fala em Atos, no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 9, 10 e 11. Porque aqui fala o evangelho em Samaria. Nós sabemos que Samaria era um povo que tinha conflito com os judeus. Então Samaria dividia o quê? Dividia a Galileia e a Judéia. Galileia era aquelas cidades ali que estavam próximas ali onde que Jesus nasceu, né? Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Então, lá em Nazaré, depois ele foi para Cafarnaum, depois teve Caná, que foi a primeira cidade onde Cristo fez um milagre, né? A água transformada em vinho. Então está ali naquela região da Galileia. Cafarnaum também. Depois havia Samaria e Jesus, quando descia para a Judéia, os judeus, Jesus e outros passavam por Samaria. Alguns não passavam, né? Mas a Samaria em si, ela era um ponto de apoio que muitos hospedavam ou passavam por ali. Na verdade, não havia
um descompasso entre judeus e samaritanos. Mas olha o que é que fala aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão. Esse aqui não é Simão Pedro não, é outro Simão, está contando a história, viu? E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no ele, porque já desde muito tempo os haviam iludidos com artes mágicas. Olha o que é que fala aqui, ó. Mas como crescem em Filipe, que antes lhe pregava acerca do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais, as grandes maravilhas se faziam, estavam atônitos. Mas tem uma parte aqui, meus irmãos, que fala que este homem Simão, que ele exercia artes mágicas, ele estava querendo que o Espírito Santo pousasse sobre ele para que viesse aumentar os seus poderes, para que ele viesse enganar ainda mais o povo. Então, os falsos profetas, os falsos crentes, esses falsos que estão no meio dos verdadeiros, eles têm esse objetivo de enganar. Então, todo cristão que traz uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, eles desmascaram esses falsos profetas. E uma das coisas, meus irmãos, que nós devemos guardar e não deixar que seja contaminada é a nossa fé. A nossa fé é a coisa mais preciosa que nós temos para conseguirmos andar na caminhada cristã, para que nós possamos seguir no alvo que é Jesus Cristo. Aleluia! A nossa fé, o Senhor Jesus, ele sempre fala para que nós venhamos fortificar, trabalhar a nossa fé. Os discípulos, apóstolos também sempre falaram, o apóstolo Paulo, Pedro e outros. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala na segunda carta a Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, no versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Protejam a fé de vocês, não permita que ela seja contaminada com heresias. Mergulhem no verdadeiro ensinamento baseado nas santas escrituras. A palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, ela combate toda heresia. Ela desmascara os falsos profetas. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 6, para nós pedirmos a Deus o quê? Nós buscarmos o escudo da fé para podermos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás tenta a todo momento minar e contaminar a nossa fé. Então, a heresia é uma porta de contaminação para destruir a nossa fé, para contaminar a nossa fé. E Satanás também joga dardos inflamados tentando trazer incredulidade e dúvida, tentando abalar a nossa fé. Mas que possamos cada vez mais buscar na palavra o alimento, uma maneira para que a nossa fé esteja cada vez mais alicerçada. Meus irmãos, creiam no que estou falando com vocês, porque isso é bíblico. A fé é a nossa principal ferramenta e um dom, Porque a fé é um dom de Deus. A fé é o nosso principal apoio para que possamos prosseguir no Evangelho. A fé, ela é mais importante até mesmo que a nossa vida, porque a Bíblia fala, que se a nossa vida ela não vale nada, gente. O importante é que se estivermos na presença de Deus e tivermos fé em Jesus, então se Deus vier nos buscar agora, se Jesus vier nos buscar agora, e se a nossa fé está alicerçada nele, nós podemos nos felicitar, porque nós vamos ser salvos e ele virá nos buscar e estaremos com ele para sempre. Amém, meus irmãos? Mantenham a fé sadia, mantenham a fé livre de heresia, sem nenhuma contaminação. Façam igual o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, perseverei na justiça e guardei a fé. Amém? Todos vocês fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos.